Fica então aqui a minha gratidão pelo convite e agradecendo desde já a atenção de todos vocês por esse encontro e espero que possamos crescer juntos nessas meditações a partir desse grande livro de Deuteronômio. Todos me escutam bem? Preciso aumentar o áudio? Me escutam bem? Tudo bem, pastor, todos. Então, vamos entender um pouquinho desse livro. Deuteronômio, ele tem uma característica bem especial. Ele é um livro que fecha o Pentateuco. O Pentateuco, como nós sabemos, são 5 livros, correto? Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Números e Deuteronômio. São 5. O coração, então, do Pentateuco, tirando 2 para um lado e 2 para o outro, é Levítico. Então, Gênesis e Êxodo, Números e Deuteronômio. Levítico é o centro do Pentateuco, que trabalha a santidade de Deus, mas o centro de Levítico é o 19, que trabalha a questão do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive, um dos temas de Deuteronômio, que é uma repetição de temas, assuntos e indícios desde Gênesis. Então, ele vai trazer várias repetições de ideias, de conceitos, de traduções desde Gênesis, fechando e ampliando o que a gente vai entender agora, então, como Pentateuco, os livros anteriores a ele. E toda a teologia de Deuteronômio, ele vai perpassar basicamente todos os livros históricos, ou seja, Josué, Reis e etc. Pode passar, por favor, o slide, por gentileza? Então, o nome Deuteronômio é o nome que a gente tem em português. Então, ele vem da ideia da segunda lei, né? Uma repetição da lei, por isso Deuteros, segundo, nomos, lei. Então, não é uma segunda lei propriamente dita, mas é a repetição de todo o código mosaico, todo o código da aliança, todos os mandamentos de Deus para Israel, que se encontra ali, então, nas Campinas de Moabe, prestes a entrar na Terra Prometida. Então, essa nova geração precisava se ligar à geração anterior por meio da aliança. Então, em Êxodo 19, em diante a 24, temos aliança com a antiga geração, e agora, então, da mesma forma, uma aliança com essa nova geração, sendo que o mediador dessas duas gerações é o mesmo Moisés. Então, o mesmo Moisés, ele faz a ponte da antiga para a nova geração, e aí ele repassa todas aquelas leis e mandamentos dados, é claro, com atualização e acréscimos para o povo que então ia adentrar na Terra Prometida. Então, o nome hebraico dele é Devarim. Devarim é palavras, né? Então, corresponde à primeira frase do livro. Né? Essas são as palavras que Moisés disse. Então, essas são as palavras, ou seja, esse é o conteúdo, esse é o acontecimento, isso é tudo que foi escrito para ensinar ou falar aos filhos de Israel. Então, o caráter que eu destaco do Deuteronômio, além da majestade, da lei de Deus, é o caráter humanístico do livro, ou seja, o livro ele trabalha com caráter de cuidado do ser humano muito grande. Então, por muitas vezes, vamos encontrar expressões cuidar do próximo, cuidar do estrangeiro, cuidar da viúva, cuidar do órfão, cuidar de alguém, cuidar dos levitas. Isso nos implica dizer que o livro de Deuteronômio é um livro que nos oferece as diretrizes para o cuidado com o outro, com a terra, com a natureza, etc. É um livro muito bonito que nos traz uma reflexão muito prática, não apenas na teoria da lei de Deus, mas na praticidade da lei de Deus a partir do cuidado com o outro. Então, o livro de Deuteronômio é um livro muito atual na nossa vida cristã hoje em dia. Alguma pergunta ou querem deixar as perguntas para o finais? Chama para o final, pastor. Perfeito. Pode passar o slide, por gentileza? Então, o livro, eu fiz algumas divisões, deixa alguma parte da estrutura. Por quê? Porque a estrutura vai nos ajudar a entender o propósito do autor. Toda música, toda poesia, todo livro
tecido, e a partir de uma estrutura que é tecido, uma estrutura lógica, a lógica do texto, você vai construir um ponto de apoio para desenvolver todos os seus pensamentos que estão descritos, mesmo de forma incipiente, na estrutura que é dada no livro. Por gentileza, pode mudar o slide, que é só uma capa aí. Então, eu utilizei duas estruturas básicas. Uma adaptação, sempre lembrando que as estruturas que eu utilizei são adaptações. Uma de Duane Christensen, que ele vai trabalhar num dicionário, inclusive a referência se encontra ali, que é o Mercer Dictionary of the Bible, da Universidade de Mercer. É um dicionário de 91, ou seja, já tem um tempo, mas eu entendi, o conceito que ele trabalhou foi bem interessante, então eu utilizei esse dele para trabalhar uma das estruturas do livro de Deuteronômio. Vamos, então, para as estruturas, e aí vamos explicá-las, por gentileza, no próximo slide. Então, isso. A estrutura, você tem uma estrutura externa, você pode observar só um instante, e a linha. Então, você tem uma retrospectiva do 1 ao 3 e tem uma prospectiva do 31 ao 34. Ou seja, uma parte do livro aponta para o passado e outra parte do livro aponta para o futuro. Ou seja, uma parte aponta para os erros cometidos, para o que aconteceu na história, que é relembrada, e a partir dali se pensa em algo futuro, ou seja, uma esperança, algo melhor a partir da vivência do erro passado. Então, esse framing, essa estrutura externa, ela trabalha o que aconteceu com Israel, o que aconteceu com a geração anterior, o que aquela geração está ouvindo, o que aconteceu como Deus trabalhou no deserto com aquela geração e como eles podem, a partir daquela vivência, olhar para o futuro, para a posse da terra. Lembrando que a terra é de Deus. Então, se Deus deu a terra também é um dom de Deus. E Deus que é o dono da terra. Isso, mais uma estrutura, por favor. Aperta mais uma vez. Então, nós temos a estrutura interna. Então, assim, um grande resumo da história. Então, a retrospectiva, ela vem trabalhando um grande resumo. Ou seja, temos do capítulo 1 ao capítulo 11 um grande resumo da história que foi acontecendo, como se fosse um passo a passo da saída, da jornada, dos problemas, do que foi acontecendo com Israel, né, seus acertos, seus fracassos, até aquele momento, onde o grande legislador Moisés, então, vai traçar esse resumo da história, essa síntese histórica. E depois, também como estrutura interna, a partir desse resumo, você tem novamente a cerimônia da aliança. E dentro da cerimônia da aliança, nós temos a questão das bênçãos e maldições. Se eu obedecer, sou abençoado. Se eu desobedecer, sou amaldiçoado. E é isso, uma série de bênçãos e maldições que ocorrem, então, no Monte Gerazim, que é o Monte da Bênção, e o Monte da Maldição, que é o Monte Ebal. É por isso que possamos entender a mulher samaritana em Sicar, já que Sicar ficava na antiga Siquém. A Siquém é a cidade onde Josué, no capítulo 24, faz aliança com o povo. Quando termina o seu ministério, ele faz uma aliança, e aí cada um vai para a sua verdade, e depois a história segue no livro de Juízes, que é o mesmo território onde Roboão perde o reino. E no Novo Testamento, Siquém torna-se Sicar, de João 4, onde você tem a mulher samaritana. E aí ela fala com Jesus que vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém, nós aprendemos pela nossa tradição que temos que adorar neste monte, que é o Monte da Bênção, Monte de Gerizim. Então você tem um pano de fundo histórico que perpassa até o Novo Testamento, como uma cerimônia de uma aliança. E a mulher samaritana, como tem o Pentateuco samaritano, como ela aprende a partir da sua tradição separada de Jerusalém, ela sabe da importância da aliança da cerimônia a partir desses capítulos e cita para Jesus, quando Jesus trabalha a questão da adoração em espírito e em verdade. E nós temos, então, essa estrutura de Christensen, mais um toque, por favor, no slide, um núcleo do livro, que são as condições da aliança. Então, Deus como aquele que faz o acordo bilateral, ele estabelece entre os concordantes, né, as cláusulas da aliança ou do pacto. Então, Deus estabeleceu com Israel a cláusula da aliança, e aí você tem aí repetições do decálogo, repetições do código, de outros códigos legislativos, são várias repetições que vai culminar, então,
com quem vai chamar de condições da aliança, onde então Deus estabelece que para que a aliança fique de pé, é necessário cumprir essas obrigações que, no caso, ele estabeleceu como suzerano. Lembrando que o modelo de Deuteronômio também segue um modelo dos códigos de suzerania e vassalagem do Antigo Oriente Próximo, ou seja, essa estrutura de um alguém superior faz aliança com alguém inferior, estabelece as condições do contrato, e aí você tem essas condições através de uma cerimônia, onde se há um derramamento de sangue, como no caso que podemos ver com Abraão no 15, quando ele passa entre os animais, ele é um símbolo de cerimônia de aliança. Em outras passagens onde se tem, então, o animal sacrificado e partido, porque partir o animal significava aquele que quebrar a aliança deve morrer como esses animais estão morrendo, os partidos. Então, a quebra da aliança exigia, então, a punição daqueles que romperam com essa aliança. Por isso, então, os que rompem com a aliança com Deus, por mais que a misericórdia esteja, ela acontece a justiça acontece pela dureza do coração daquela geração que perece no deserto, perece porque quebra a aliança constantemente. Então, é um direito daquele que estabelece a aliança traçar justiça e punição para que as partes voltem a estar em comum acordo, em harmonia. Então, a punição ou a justiça não é apenas a respeito do malvado, mas do mal, e assim você novamente tem uma ordem harmônica entre Deus e o povo, e o cosmos e Deus, já que o pecado do povo afeta também a natureza, como a gente pode observar aqui nas maldições, tem a escassez de chuva, tem a questão dos inimigos, então a quebra-aliança envolvia não só o povo, mas como o direito à terra, o direito a um futuro rei, o direito a se multiplicar, então vários direitos são retirados pela quebra da aliança, como a gente pode observar na própria história de Israel, a questão de serem levados cativos para a Babilônia, de diminuir, da morte da espada, e etc, etc, por causa da quebra dessa aliança. Então essa é uma das estruturas que eu acho bem interessante, a de Duane Christensen, mas a de Von Hard, Gerhard von Hard, também é interessante, e gostaria de falar um pouquinho dela agora, nesse instante, por gentileza, pode mudar aí os slides. Então, Von Hard, ele vai dividir o Deuteronômio em 4 partes. Uma grande exposição histórica dos acontecimentos, do Sinai e as parênteses, ou seja, uma tradição parenética, ou seja, de conselhos, que de alguma forma também se repete. A questão de conselho também se repete, porque o próprio Deus vai dizer: te proponho hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Então, dando as opções e dando um conselho de escolha, é uma parenese ou uma tradição parenética, onde você trabalha vícios e virtudes, trabalha o certo e o errado, e a partir disso também você pode induzir, incentivando o contratante a obedecer, ou aquele que te escuta, a obedecer a sua exortação e praticar aquilo que você está falando. Isso vai de Von Hard, essa exposição histórica, ela vai do 1 ao 11, que era a nossa retrospectiva e um grande resumo da história, comparando com a síntese anterior. Depois, temos uma proclamação da lei, novamente, a lei é proclamada, ela é dita, como foi no Sinai, e da mesma forma, você tem como seria a cerimônia, temos as obrigações que cada um é dado, então do 12 ao 26, você tem um grande código legislativo, do 26, do 16 ao 19, você tem as obrigações daqueles que devem seguir o pacto, e ele vai fechar então com bênçãos e maldições, que é do 27 a 30, sendo aquela última parte ali do 31 em diante, uma parte poética, uma parte que ele vai dizer como agregada, mas o grosso do livro, então, o Von Hard divide em 4 grandes partes, que são demonstradas aí, como você pode observar, no livro dele e nas páginas que foram citadas aí. Então, a estrutura me mostra, mais ou menos, a partir desses 2 autores, que eles seguem, basicamente, a mesma estrutura, com algumas nuances de diferença de capítulo, um para mais, um para menos, mas basicamente eles seguem uma estrutura onde fecha essa questão, que bênção e maldição é muito claro. E após a aliança, se eu cumpro a aliança, eu tenho um bom futuro. Se eu quebrar a aliança, eu não tenho um futuro. Então, a questão de perspectiva de futuro está envolvida dentro dessa grande seção de bênçãos e maldição. Lembrando que um livro, ele tem uma forma de ser dividida. Então, um livro
tendo a sua unidade, ou menor unidade de um livro é a palavra, a segunda é a frase, a terceira é o versículo, depois a passagem ou perícope, depois os somatórios de passagens ou perícopes, nós temos seções, como você pode observar nessas divisões que foram feitas na estrutura, você tem grandes seções, e por fim, o somatório de seções, você tem um livro como um todo. Então, essa é a forma, então, mais basilar de se dividir um livro. Então, da menor parte à maior parte. Lembrando que um livro terá, como toda a Bíblia, as suas palavras-chave ou palavras de ganchos, que vão sempre unir uma narrativa a outra, a partir, então, dessa palavra-chave ou palavra-gancho. Então, uma dessas palavras-chave, terra, prometo, patriarcas, Abraão, então, no mínimo, umas 7 vezes aparece Abraão, o nome de Abraão é citado, então, segue como uma palavra-chave, um termo-chave para ligar essa estrutura como se fosse, como posso dizer, como um rio e seus afluentes, uma veia e suas veias subsequentes, que aí vão irrigando e vão levando o fluxo a outras partes do livro, fazendo então uma junção e uma transição entre as partes, de forma que a lógica do texto permaneça. Dito isto, analisando essa estrutura, podemos então analisar outra parte do Deuteronômio. Por gentileza, vamos avançar um pouquinho. Então, eu gostaria, então, de falar, nesse exato momento, sobre as lições do livro. Então, como eu falei anteriormente, a minha proposta é fazer uma análise humanística do livro e, a partir de uma análise humanística, trazer em si, então, uma análise pastoral do livro. Entender o livro a partir, então, da perspectiva prática para o culto e para a igreja. Por isso eu disse que não ia me ater em aspectos da autocrítica ou da crítica textual, mas me ater em si a entender o livro como um livro recebido, ou seja, entender Deuteronômio como um livro canônico recebido, e a partir desse livro, desse aspecto sincrônico, não diacrônico, que é ligado à crítica textual, mas pelo aspecto sincrônico, ou seja, do que está no livro, trabalharmos esses aspectos. Pode avançar, por favor, um slide? Então, nós temos aí Garcia Lopes, que é Félix Garcia Lopes, na Escola de Salamanca, se não for da mente. Ele vai dizer que o livro é resultado de um longo processo de tradições de Israel em plena maturação, ou seja, podemos interpretar isso que o livro ele é uma parte de uma construção, de uma vivência de 40 anos. Então, Moisés, 40 anos no Egito, como príncipe, 40 anos em Midian, como pastor de ovelhas, quando Deus se revela a Moisés em Êxodo 3, ele estava pastoreando as ovelhas, por isso a pastoral é um símbolo de liderança, já que Moisés deixa de pastorear as ovelhas do Egito para pastorear o povo de Deus, conduzindo também pelo deserto da mesma forma. Então, o Êxodo 3 é um adiantamento de uma ideia que vai ocorrer a partir de Êxodo 14, indo até então Deuteronômio 1. Então, toda essa ideia de Êxodo 14, perpassando por números, chegando a Deuteronômio 1, está adiantado de alguma forma ou refletido em Êxodo 3:1, quando Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro, para agora pastorear também as ovelhas de Deus, também pelo deserto. Ou seja, essa construção ela vai sendo feita, pontos dessas ideias vão sendo jogadas, e aí isso vai sendo conduzido, sendo construído ao longo de toda a narrativa bíblica. Essa é uma das belezas de entender o texto, não a partir de uma leitura vertical, mas entender o texto a partir de uma leitura transversalizada, ou seja, ler o texto a partir dos seus contextos próximos e distantes, anteriores e subsequentes ou posteriores, e como alguma coisa desse livro vai se ligando e conduzindo até um clímax, que é, no nosso caso, o estudo do livro de Deuteronômio. Então, é um resultado de uma maturação, e toda a sua teologia, ou seja, quem recebe, citando coisas já que foram citadas em Gênesis, em Êxodo, em Números, em Levítico,
recitando coisas que são importantes, mas também, a partir de Deuteronômio, todos os livros históricos têm alguma coisa ou aponta, inclusive até Jeremias. Tem muito da fala de Jeremias dentro de Deuteronômio. Exemplo, Jeremias está muito pessimista. No capítulo 17, ele diz que o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro nas pontas do coração dele, na ponta dos altares, na ponteiro de ferro, na tábua do coração de pedra, nas pontas dos altares. Ou seja, ele está sendo pessimista. Ou seja, é impossível que Judá se arrependa, porque o pecado é algo tão intrínseco e tão escrito em pedra, tal qual a lei era escrita em uma pedra, de maneira que não possa ser tirado, a não ser que seja quebrada. E no 34, diz que a lei será colocada dentro do coração, ou seja, no mesmo local onde a lei é de pedra, agora passa a habitar dentro do coração, e então você percebe a perspectiva onde se encontra dentro do Deuteronômio. Já que o próprio Moisés, no seu cântico, vai dizer: essa palavra não está longe de si, não está além dos céus, nem nas profundezas do mar, ou além do mar, para que não possa buscar, mas está na tua mão, está na tua boca, está aí perto de você, para que você possa ler e ouvir essa palavra. Que Paulo vai citar em Romanos, esse trecho de Deuteronômio, ou seja, está próximo. A teologia de Deuteronômio torna-se próximo em vários livros históricos e também, de alguma forma, vai apontar para alguns livros proféticos, como Isaías, como Jeremias, como foi citado no exemplo, etc. Mas como eu não quero destoar do livro, então só dei esse exemplo, depois retornarmos para a ideia principal. Então, as tradições da posse da terra, a terra é de Adonai, é de Deus, ele doa ao povo, ele faz isso por amor aos patriarcas. Então, ele também vai exigir que o amor à terra, o amor à pessoa, o amor às pessoas seja refletido a partir da obediência da lei. Porque aquele que ama, obedece. Como disse Jesus, os meus mandamentos não são pesados. Então, os mandamentos de Jesus não são pesados, o mandamento de Jesus está envolto no amor, ou seja, a temática central do Deuteronômio é recitada por Jesus também no Novo Testamento e por meio das leis. Aí eu poderia fazer uma pergunta de retórica, já que as perguntas dos ouvintes, dos participantes, ficam por final. E existem muitas leis no Brasil? Existem muitas leis no Brasil? Sim, existem. Mas se existem muitas leis, porque muitas leis são quebradas. E novas leis se inventam porque outras leis são quebradas. Então, quanto mais leis existem, mais leis são quebradas. Então, a importância de ter uma lei, a partir da lei de Deus, que não seja quebrada, porque a lei de Deus não é para condenar, mas seria para proteger e salvar. Então, o uso errado da lei, ou a quebra dessa lei, implica na retribuição daquele que a quebrou, porque ele quebra um princípio dado por Deus, que o princípio máximo é a vida. Então, o princípio máximo da lei era proteger a vida. Por isso, várias leis ligadas até ao homicídio, etc., que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Claro, uma pegada, um caráter urbanístico do livro, mas é uma realidade. Então, toda lei, ela deveria ser para proteger, não para condenar. Então, a condenação da lei é um resultado da justiça, porque a justiça coloca em ordem as coisas que estão desorganizadas por causa da quebra da lei. Então, é interessante pensar nessa perspectiva, nas leis que existem no livro de Deuteronômio. Então, essas leis podem ser divididas em 3 leis gerais. Então, essas 3 leis vão ter uma ênfase propriamente dita. A gente pode ver isso, então, no próximo slide. Então, essas leis, elas podem ser analisadas pelo valor da dignidade humana, ou seja, uma lei que vai enfatizar a vida e a dignidade humana. Como interessante, uma pessoa foi condenada. A Deuteronômio diz que maldito que for pendurado no madeiro. Mas também diz, olha, o corpo dessa pessoa não pode ficar à noite no madeiro. Tem que ser retirado e tem que ser sepultado. Olha, então, por mais que a pessoa padeceu por meio de um crime, alguma coisa que fez, a própria lei que puniu também determina que haja um sepultamento digno para aquele cadáver. Ou seja, uma das piores coisas era ficar sem sepultamento. Ou seja, representava como uma não entrada no Sheol, no mundo dos mortos.
Então a gente vai entender esse conceito de alma penada que a gente tem hoje em dia. É um conceito desde o Antigo Oriente. Não é sepultado, ou seja, não vai para um lugar nem vai para o outro. Então fica vagando até encontrar. A preocupação de Davi era retirar o resto dos mortais de Saul e enterrar o resto dos mortais de Saul. Ou seja, como permitir a ele um certo descanso. Apesar que parece que o espírito de Saul ficou vagando e perturbando as pessoas. Porque hoje, de vez em quando, parece que está perturbando alguém aí. Se existe alma penada, até ela é uma alma penada. As leis também podem e devem tratar relações, não só do valor da vida e divindade, mas as relações sociais interpessoais. Né? A lei em relação ao outro. É interessante como o termo ger, estrangeiro, aparece muitas vezes. Cuida do estrangeiro porque você foi estrangeiro. Não oprime o estrangeiro porque você foi estrangeiro. Ou seja, a relação social com aqueles que são menos favorecidos. O levita, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, a questão dos dízimos, da oferta das primícias, de colocar a oferta, uma parte da oferta na porta para aquele que está passando, pegar da oferta, ou seja, de cereais e comer, ou seja, uma preocupação em redistribuir e cuidar daqueles que estão em risco social. Então, as leis tratam de relações sociais a partir da relação interpessoal. Leis humanitárias também falam de crueldade contra os animais. Olha, interessante, até os animais são tratados no livro do Deuteronômio. Ou seja, você vai encontrar um ninho de passarinhos, tem os passarinhos, tem os filhotes, você não deve levar os dois. Você pode levar um, mas tem que deixar o outro. Deu para entender, então, um certo cuidado com os animais. Não, como Paulo vai dizer, não travar a boca do boi que debulha o trigo. Não matarás a boca do boi que debulha, ou seja, deixa o animal que está trabalhando comer. Ou seja, coisas que a gente olha com uma certa simplicidade, coisas que se teve uma consciência maior a partir de um certo desenvolvimento da história humana, e já estava em Deuteronômio. O cuidado com os animais. É um livro bem atual, que serve para hoje e serve para as outras gerações. Então vamos continuar um pouquinho, porque as horas se avançam, apesar do nosso atraso, as horas se avançam. Por gentileza, pode mudar o slide. Então vamos trabalhar esse primeiro ponto, essas leis ligadas ao valor da vida e dignidade. Então, primeira lei, botei mais ou menos na ordem de aparecimento. Em relação às mulheres cativas na guerra, ou seja, uma mulher é levada cativa, a guerra, ou a razia, como era no Antigo Oriente, era comum, mas ele fala assim, olha, você vai raspar a cabeça, vai fazer isso, você deve fazer aquilo, você não deve humilhar mais do que ela já está sendo humilhada, ou seja, vai vendê-la como escrava, vai fazer uma coisa ou outra. Então, é um cuidado de Deus para organizar aquela sociedade. Depois, como já foi falado anteriormente, o corpo de um executado por enforcamento não pode ser deixado durante a noite na árvore, ou seja, até mesmo aqueles que sofreram penalidade e pena capital merecem um sepultamento digno, ou seja, dignidade com o corpo humano. Depois, coisas bem simples, construção de parapeitos. Você vai fazer uma casa, faz um parapeito para ninguém cair e se machucar, ou seja, coisas ligadas à proteção da vida. Da mesma forma, atitude correlacionada com o escravo fugitivo. O que vai fazer quando o escravo foge? Então, em muitas sociedades, o escravo fugitivo simplesmente ele é digno de morte. Temos, então, no Novo Testamento, o caso de Onésimo, que vai pedir a Paulo que interceda por ele. Porque era um escravo fugitivo, e na Roma antiga, um escravo fugitivo é digno de morte. Ou seja, Deus tem esse cuidado também, entendendo que a escravidão era uma realidade na sociedade do Antigo Oriente Próximo, escravidão por guerra ou por dívida, era uma realidade. Então, esse código busca minimizar esses problemas sociais decorrentes daquela sociedade extremamente violenta e de guerra, como era a sociedade no Antigo Oriente Próximo. Uma advertência contra abusos e excessos de violência pela aplicação da pena do chicoteamento, pois inflige a dignidade da pessoa punida, ou seja, não se deve passar o número de açoites. Inclusive, Paulo fala sobre isso.
40 menos 1, ou seja, não exceder a punição pela ira, pela raiva, para que a pessoa não sofra além daquilo que deve pela punição. Então, o livro de Deuteronômio, ele, ao mesmo tempo que tenta organizar uma sociedade nova que está a vir de ser criada, que é a partir da posse da terra, da guerra da posse da terra. Então, muitas dessas coisas acontecer, mulheres cativas, escravos, então ele vai organizando uns parâmetros basilares para aquela sociedade. Então, os excessos de violência contra a pessoa chicoteada deveriam também ser. Não aparece aí, mas muitas das vezes, em outras partes, vai dizer, na hora da guerra, primeiro se oferecia a paz. Em caso de não ter paz, aí se faria a guerra. Então, a guerra justa, como é chamada, apesar que para nós esse termo hoje não seria justo, né? A guerra justa é uma guerra de defesa contra aquele que te ataca injustamente. Então, e no caso de Israel, a posse da terra, dentro da posse da terra haveria guerra, e dentro da guerra haveria tanto mulheres cativas quanto escravos. Então, as relações relacionadas a eles que estavam no nível mais baixo da sociedade deveria também ser cuidado a partir de Deuteronômio 25, de 1 a 3, onde não se deve exceder a violência, nem com o escravo fugitivo e nem com aquele que é chicoteado ou açoitado por algum motivo. Então, essas seriam o básico da lei que trabalha a dignidade humana. Vamos adiantar um pouco? Temos outras leis. Encontramos, então, as leis que estão ligadas às relações sociais interpessoais. Mandamentos recorrentes a ordenar assistência ao risco social, pobres, estrangeiros, órfãos, a viúva, então, levitas. Então, percebamos, a pobreza era uma realidade? Era. Tempestade, guerra, excesso de chuva, poderia trazer pobreza. Exemplo que eu posso dar, no ciclo de Elias, nós temos a escassez de chuva. No ciclo de Eliseu, uma mulher vem pedir a Eliseu que resolva um problema porque o marido morreu, deixou dívida, e os credores iam pegar seus filhos como escravo. Mas não há indício no texto que ele tenha feito alguma besteira para poder ficar endividado àquele ponto de ter os seus filhos escravizados. Então é possível que também um reflexo do ciclo de Elias, da escassez de chuva, tenha interferido ainda no momento de Eliseu em pessoas que estavam em risco social. Exemplo, no pós-pandemia, o que isso fez com algumas empresas, o que isso fez com algumas pessoas, gerou endividamento, não porque a pessoa quis, mas porque ficou impossibilitada com a perda de emprego, etc. Então, a história bíblica, ela se repete hoje. Então, por isso que eu disse que abordar Deuteronômio como canônico, mas com olhar pastoral, uma perspectivamente pastoral. Então, pobres e estrangeiros, porque Israel foi estrangeiro. Interessante que Abraão vem de Ur, dos caldeus, Babilônia, porque Ur era a capital na época de Abraão. Então, ele foi estrangeiro em Canaã. Israel tornou-se estrangeiro no Egito. E agora, quando Israel tem a posse da terra, que é prometida a Abraão, desde Gênesis 12, no 12, no 15, no 17, no 22. Agora, então, não deve-se tratar os estrangeiros como foi tratado. Ou seja, demonstrar humanidade, oportunidade para aqueles que também foram como seus antepassados. Também foram estrangeiros. Os órfãos, pela perda da família, ou seja, do pai e da mãe, das crianças órfãos. A viúva, que perde alguma coisa, podemos dar um exemplo bem prático, de orfandade, de viuvez e estrangeirismo com uma personagem bíblica, que é Ruth. Ela foi estrangeira, ela foi órfã, porque não se fala de pai e mãe, foi viúva porque perdeu o marido. Então, no mínimo, Ruth tem características de estrangeira e de viúva. No mínimo, podemos colocar duas características em Ruth. E, no fim da história, ela passa a ter, então,
ser aceita na comunidade de Israel, casa com Boaz, e aí gera Obed, de Obed Davi, ou seja, o próprio rei Davi tem na sua ascendência o elemento do estrangeiro. E os levitas, porque os levitas ficaram dispersos durante a conquista e pós-conquista, não tinham território. Não há território, então os levitas precisam ser ajudados. Com a reforma religiosa de Josias, lá em Reis, e a centralização de culto, então o Deuteronômio torna-se mais importante ainda, porque se eu tenho muitos levitas espalhados e depois a centralização de culto num lugar só, então esses levitas que vêm para Jerusalém não serão inseridos no culto de Jerusalém. Então vão passar necessidades, porque também dependia das ofertas do sistema sacrificial. Então, o livro do Deuteronômio, nesse sentido, diz, olha, o levita, ajuda o levita, cuida dele, porque já pensando porque o próprio livro diz, no local onde Deus escolher, no local onde Deus escolher, é um lugar do culto centralizado, onde então os levitas não seriam absolvidos como mão de obra, e aí, não sendo um celebrante de um culto, não teria direito às ofertas, ou seja, não poderia passar necessidade ou fome. Novamente, as leis relacionadas aos pobres, no 15:11, a advertência sobre a discriminação de uma esposa que é odiada e seu filho, 21:15-16, que me lembra muito a história de Agar. Lembra de Agar? Que ela tem um problema com Sara, mas depois ela sai e é expulsa, de irmão de expulsar. Então, Deus aparentemente parece ser um oposto àquele texto de Gênesis 16 e 21. Vai ser um oposto àquele texto. Olha, pode casar de novo, se a mulher não tiver filhos, como o caso de Ana e Penina. Então, Ana deve ser a primeira mulher de Eucana. Como não tinha filhos, ele não divorcia, mas casa e tem filhos com a outra mulher. Então, tem essas questões dentro da sociedade. Então, não poderia, já que uma outra mulher, ela vive, no caso, em uma sociedade onde um homem tem mais de uma mulher, como era, foi caso que nós encontramos na Sagrada Escritura. Então, não se deveria diminuir a herança desse filho, não deveria diminuir a herança dessa mulher. Ou seja, tem todo um cuidado, então, com essas relações familiares também. E também no 23:25 fala a respeito dos bens alheios. Encontrou alguma coisa? Guarda, se o dono for, devolva. Inclusive, uma das coisas mais belas é devolva a capa, mesmo se a pessoa não te pagou. E a capa foi um penhor. Então, eu fiz uma promessa, meu penhor é a capa. Anoiteceu, eu tinha que devolver a capa àquele que penhorou, mesmo sem ter recebido dele o dinheiro, porque a capa representava a forma de se cobrir e se esquentar no frio da noite. Ou seja, as coisas mais simples daquela sociedade estão refletidas no respeito aos bens alheios, mesmo apesar de uma dívida, eu deveria devolver a capa, para que aquela pessoa não passasse frio à noite. E se essas leis fossem quebradas, eu disse assim, olha, então vou te julgar. Eu vou deixar teus filhos órfãos, vou deixar tua mulher viúva, eu vou fazer isso com você, porque você não está fazendo, então eu vou fazer com você. Então Deus, ele também exortava para que esses mandamentos fossem obedecidos. Vamos continuar por gentileza. Essas leis humanitárias e a crueldade contra os animais. Então temos aí a proibição de tirar os filhotes da mãe, 22:6-7. E também tem outra, que é não amordaçar o boi que debulha o trigo, no 25:4, que Paulo também vai citar em 1 Coríntios, uma parte de 1 Coríntios, que eu não me lembro bem aonde, se é o 7 ou é o 8. E, por fim, então, algumas considerações finais para nós abrirmos as perguntas a respeito do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio fala de promessas feitas a Abraão por 7 vezes. Amei teus pais, eu jurei a Abraão. Então demonstra a fidelidade de Deus no resgate do povo da escravidão, porque em Gênesis 15 Deus disse, olha, vai ser peregrino em terra estrangeira, vai ser escravizado, mas depois eu vou libertar na 4ª geração. E Deus vai falar isso para eles, olha, eu tirei vocês da escravidão, eu libertei vocês dos Egípcios, mas muitas das vezes Israel pecou contra Deus pela desobediência no deserto, pelo desconhecimento. Interessante que o verbo conhecer e adar aparece inúmeras vezes desde Êxodo, e eles não me conheceram, ou seja, não tiveram uma experiência pessoal, não tiveram, uma intimidade com Deus.
Muitas vezes Israel se assemelha ao próprio faraó, que diz, eu não sei quem é Deus e não vou deixar ir o povo. Porque se esquece de José, de tudo que José fez. Se não conhecem José, não conhecem o Deus de José. Israel não conheceu o Deus de Moisés, e, consequentemente, o desconhecimento acerca de Deus fez com que eles fossem destruídos, o que vai influenciar, então, o escrito de Oséias. Meu povo foi destruído porque lhe faltou Yadá, ou Dát, né? Conhecimento, que vem de Yadá, conhecimento de Deus. Então, isso é uma questão muito triste na história de Israel. Pela rebeldia, muitas vezes tentou voltar para o Egito, pela idolatria, que envolve o livro de Levítico, porque fala da santidade de Deus. O pecado é contrário à santidade. De Números, a peregrinação no deserto. Mas aquela geração anterior pereceu. E uma das frases mais tristes de Deuteronômio é: mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. Entendeu? Ou seja, apesar de tudo que Deus trabalhou naquela geração anterior, e aquela geração posterior, que muitas das vezes saiu criança ou nasceu no deserto, essa geração devia aprender com o anterior, a crer em Deus, porque foi protegido e guardado durante os 40 anos de peregrinação no deserto. E, por fim, o tom de amor. O tom de amor é muito forte no livro. Olha, eu amei seus pais, eu amo vocês. Amai ao Senhor de todo o coração, toda a força, toda a alma, todo o entendimento. Amar ao próximo. Então, o tom do amor é o tom que fecha a ideia do Deuteronômio, porque existe essa perspectiva humanitária que requer de nós o amor prático e não apenas algo como sentimento abstrato e teórico, mas algo conforme Deus ensinou a partir das suas leis e mandamentos. E os seus mandamentos são para que possamos viver em sociedade, em relação ao meio ambiente, em relação à natureza, da melhor forma que possamos cumprir a ordem desde o Éden, que é crescer, multiplicar, dominar. Não dominar pela força, não dominar pela violência, mas dominar da forma certa, sem destruir, mas influenciar para que haja mudança no ambiente que estivermos, para que seja uma sociedade melhor, tal qual aquilo que Deus tem proposto no livro de Deuteronômio. Alguma pergunta? Posso ler alguma referência? Por gentileza.